De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, 80% da população está sujeita a apresentar insuficiência venosa crônica em graus leves. Você já ouviu falar? E para falar sobre esse assunto e ainda explicar para a gente o que é a erisipela, eu recebo o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Muito bom. E para começar, eu queria que você contasse pra gente o que é insuficiência venosa crônica. Então, a insuficiência venosa crônica, ela é uma alteração que a gente tem dentro de algumas válvulas, dentro da veia, né, que faz, na verdade, o sangue subir. Ela tem algumas válvulas no qual, cada batida do coração, essa válvula abre e o sangue sobe. Cada relaxada do coração, a válvula fecha e o sangue fica parado entre a galeria que existe entre duas válvulas. E essas válvulas, de repente, elas perdem um pouco dessa função e o sangue ele começa a refluir. E isso aí é uma insuficiência da veia, né? Uma insuficiência venosa. E crônica, porque ela já tem algum tempo acontecendo. Quando ela está muito recente, ela é aguda. Olha só, e quais são as causas dessa insuficiência? É de acordo com a idade ou não? Sim, as causas, né, são as causas das famosas varizes, né? A varize é um sinal da insuficiência venosa crônica. Então, o que causa? Bom, ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, parado, porque você não faz o sangue circular. A hereditariedade, né? Quem tem os seus pais, avós, tios aí com varizes, má circulação. A alimentação, né? Coisas que a gente come que deixam o sangue mais espesso, que são os açúcares, gorduras, carboidratos, beber pouca água, as alterações hormonais que acontecem principalmente nas mulheres, né, porque tem os períodos menstruais, a gravidez, do que nos homens, mas também o uso inadvertido dos hormônios. Nossa, então são várias causas, né, que a gente precisa tomar muito cuidado. Sim. E, por exemplo, você falou de quem fica muito tempo em pé. Isso. Às vezes a pessoa trabalha muito tempo em pé. Tem algum exercício que ela possa fazer para ajudar? Tem, na verdade. Quando fica muito tempo sentado, a pedaladinha, como se estivesse pisando num pedal. Quando fica muito tempo em pé, né, de repente ficar na pontinha do pé para ajudar a panturrilha a fazer o trabalho dela, que é bombear o sangue. É como se fosse o nosso segundo coração. Olha só, e acontece mais em homens, mulheres? Mais em mulheres. As incidências sempre de problemas venosos são maiores em mulheres, porque elas têm uma carga hereditária maior, ela traz a carga mais tanto do pai quanto da mãe, mas também por conta do que a gente já falou, das alterações hormonais naturais que acontecem no ciclo de vida. Perfeito. E olha só, a gente tem aqui uma imagem, a gente consegue ver que a variz está bem... Isso, exatamente, né? Exaltada, parece, Exato, né? exato. As varizes, tinha uma imagenzinha anterior que mostrava exatamente isso, né? As varizes, olha, aqui é o vaso normal, ali são as válvulas, né? Fazendo que o sangue suba. Na verdade, quando acontece essas alterações, acontece isso, né? O sangue não sobe, ele recua, enquanto o sangue está subindo, isso aumenta o volume. E aí nós temos as varizes, que é essa segunda imagem. Na verdade, são os primeiros sinais, né? O paciente já chega, quando ele chega no consultório, ele já chega reclamando das varizes, né? E isso prova que varizes não são um problema estético. Exatamente, precisa sim se preocupar e tomar cuidado, né? Isso aí. Existem alguns outros sintomas, além da variz, que é bem perceptível? Sim, sim. Na verdade, a variz é um sinal, né? Que é o que a gente vê. O sintoma, quando o paciente chega reclamando, o que ele reclama, o que ele se queixa, que são os sintomas, são peso e cansaço, né? Pode sentir ardência, queimação nas pernas, formigamento. E como o sangue não está circulando na quantidade correta, ele não consegue fazer o trabalho correto, de levar nutrientes, levar oxigênio e trazer. Então, é muito comum o paciente queixar de cãibras. Olha e aí, só. Clinicamente, essas são as queixas, são os sintomas. E aí, quando nós vamos fazer o exame, a gente encontra isso aí. Nossa, né? mas fica muito inchado. A dinâmica é exatamente essa, né? O paciente, normalmente, ele tem varizes, o sangue não sobe, ele fica parado, né? E que a gente chama de estase. Quando ele fica parado, a parede do vaso ela é fenestrada, ela é cheia de buraquinhos. Eles abrem o vaso e começam a fugir de dentro por esses buraquinhos. Aí a gente tem, primeiro foge a água do sangue, então fica inchado, né? Com o tempo, começa a fugir o sangue propriamente dito. Ele infiltra na gordura debaixo da pele. E o sangue é vermelho e quente, então a perna começa a ficar, além de inchada, vermelha e quente.
E o sangue debaixo da pele, ele coça, né? Esse é um quadro de inflamação da gordura debaixo da pele, subcutânea. É chamado paniculite, né? E o sangue debaixo da pele, ele coça. Então, a pessoa pode reclamar de muita coceira e ele deixa a pele ressecada. A pele fica seca, fica quebradiça. Parece até com um pouco de feridinha, parece, isso, né? Exatamente. A pessoa pode falar assim, é uma alergia, mas não é isso. Isso aí. Com o tempo, acontece isso. A perna tá quente, tá vermelha, tá pesada, tá inchada. O sangue, ele é um peixe fora d'água, quando ele tá fora do vaso. Então, ele morre. E aí, ele seca. O sangue seco, debaixo da pele, morto, ele causa o que a gente chama de dermatite ócrea, essa coloração escura. Às vezes aparecem umas sardinhas na perna, umas manchas, mas quando é muita quantidade, ele fica assim. Isso nada mais é do que o ferro da comida, do feijão, que faz parte do sangue, faz essa tatuagem, essa coloração. Nossa, e quanto tempo demora para chegar nesse estágio, por exemplo? Pode ser muito rápido, dependendo do quadro do paciente, em dias, semanas, né? Mas a maioria dos casos demora algumas semanas, alguns meses. Então, quando o paciente chega nesse estágio, a gente já sabe que tem um tempo, né? E aí o paciente às vezes fica com vergonha, fala, não, aconteceu semana... Não aconteceu semana passada. E ali nós temos o estágio, como eu falei, o estágio da inflamação, né? Parece um monte de feridinha no começo, né? Isso aí. Aí ele seca, aí fica dessa coloração e a pele fica seca. Qual é o perigo dessa pele seca? Principalmente em idosos, né? A perna está inchada, a pele está seca, pode rasgar, né? E aí começam a formar as complicações. Uma delas é a úlcera de Estase, né? Que são as feridas na perna. Então, ela vem normalmente depois desse estágio. E aí chega ao ponto de necrosar? Sim, algumas feridas elas podem começar a necrosar em volta, se essa infecção não for controlada. E aí a gente já entra no quadro infeccioso, que é o quadro da erisipela. E exatamente isso, que uma puxa a outra, né? Isso aí, isso aí. Eu queria que você contasse pra gente, então, o que é a erisipela. Exato. O paciente, quando ele tem, é importante salientar o seguinte, quando ele tem a perna inchada e vermelha, que é o quadro da gordura inflamada, que é a paniculite, não é uma erisipela. Quando acontece a erisipela? Quando uma bactéria, chamada Streptococcus pyogenes, do grupo A, entra... O nome dessa querida. Ela entra querida. E ela entra na circulação. Enquanto aquela circulação parada, é uma piscina, e ela infiltra para essa gordura inflamada, né? E aí ela começa a dar uma infecção na pele. E ao mesmo tempo ela entra nos vasos linfáticos, que são os vasos que fazem a maior distribuição pelo corpo. Ela pode ser só vermelha, com pequenas bolhas, que a gente chama de erisipela gangrenosa, com feridas, ou chegar a grandes bolhas, que é a erisipela bolhosa. Nossa, mas é enorme, né, doutor? Exatamente. E tudo acontece dessa maneira. Às vezes a perna está inchada e começa a minar a água, um exudato. Minar a água mesmo, de molhar o chão. E aquele dali é um estágio inicial. Se a gente não tomar cuidado, não entrar com o tratamento correto, não correr, vai começar a gerar bolhas maiores. Essas bolhas podem estourar, gerar a ferida necrosar, e isso aí dá outros problemas. Aí podemos chegar ao comprometimento da perna. E necessariamente, quem tem a insuficiência venosa crônica vai ter a erisipela ou não? Ela pode ser causada... Não necessariamente. Todo mundo que tem uma erisipela tem uma insuficiência venosa crônica. Olha. Mas nem todo mundo que tem insuficiência venosa crônica vai ter erisipela. Exatamente. Tá. E aí, por exemplo, assim, uma micose, talvez, não vai causar erisipela se essa bactéria entrar por ali? Então, na verdade, a micose a gente tem um funguinho, né, ali que pode causar um probleminha de pele. Qualquer fissura de pele, pele seca, até um corte bobo que a gente dá, se a gente tem a má circulação, uma insuficiência já crônica, já basta para entrar uma bactéria ali. E são bactérias que a gente fala, mas embora o nome seja difícil, elas não são difíceis de serem encontradas pelo mundo aí. Então, qualquer hora ela pode entrar bem tranquilamente e instalar a erisipela. Perfeito. E quais são os outros sintomas da erisipela? Tem? Isso. O paciente ele chega com a característica da insuficiência venosa crônica, a perna fica um pouco mais inchada, você toca, ela tá com a sensação do toque de molhado, o paciente tem uma dor maior e é uma infecção. Então o paciente ele pode ter íngua, principalmente na virilha, né? São os linfonodos alterados, e febre. E a dor começa a aumentar muito mais. Porque a inflamação, junto com esse estufamento do vaso, tem muitos nervos passando do lado. Então começa a esgarçar esse nervo, o paciente começa a ter uma dor insuportável, quase não conseguindo mais andar. Nossa, eu imagino. Tem uma pergunta pra Liga gente. Lá. Vamos ver. No Instagram. Aidan, é hereditário?
A insuficiência venosa, ela tem o maior fator da insuficiência venosa das varizes é a hereditariedade. Mas a erisipela não, porque ela é uma infecção, ela é oportunista. A bactéria aproveitou. Aproveitou o buraquinho que se abriu ali, a feridinha, o cortezinho, entrou e encontrou aquela parte do sangue parado, tudo inflamado, imunidade baixa, é ali que ela vai se criar. E como é que é feito o tratamento? Então, o tratamento da insuficiência venosa. A gente usa flebotônicos, são medicamentos que trazem o tônus, flebo de veia, traz o tônus da veia para um calibre ideal, né, para uma estrutura ideal, e assim ela faz com que o sangue circule na quantidade, na velocidade ideal. Quando a pele está muito seca, nós podemos utilizar alguns cremes que ajudam a ativar um pouco mais a circulação, fazem esse processo de hidratação. Quando o caso é mais avançado, a pessoa não consegue aderir aos medicamentos, a gente pode colocar a meia elástica compressiva. Tá? Fora isso, o tratamento das varizes, né? As aplicações, se necessário, a cirurgia, um tratamento com espuma densa. E dentro disso, a mudança na qualidade de vida. Você vê que a todo momento eu falei, o sangue infiltra para a gordura debaixo da pele, a bactéria entra na gordura debaixo da pele. Então, sedentarismo, nem pensar, para o sangue poder circular e não ficar parado, e aí ninguém precisa de medicamento. E evitar a obesidade, né? Porque a camada adiposa aumenta ainda mais, né? Se alimentar melhor, beber mais água. Quando o quadro é de erisipela, aí a gente entra com alguns cremes de ação anti-inflamatória local, antibiótico, não tem jeito, às vezes a gente usa alguns anti-inflamatórios também. O paciente tem que ficar em repouso o máximo possível, perninha para o alto, para esse sangue não ficar represado lá embaixo, já que ele tem dificuldade de subir. E seguir direitinho. A gente fala que tem alguns alimentos que realmente não são usuais para quem está com esses problemas. Quais são eles? Então, como nós falamos, os que deixam o sangue mais grosso. Eu costumo falar para os meus pacientes que tudo que você come dá calor não pode. Né? Eita, gente! Tudo que você come dá calor não pode. Derivados de porco, né? Que são carnes mais, entre aspas, quentes, né? Tá. Mais apimentadas, às vezes não pode. Eu posso comer aquele feijãozinho? Não, porque às vezes o que você coloca ali dentro vai pro caldo. Evitar pimenta, condimentos, então amendoim, chocolate, café, as comidas que popularmente falam que são remosas, né? As rabadas, buchadas da vida, gosta, né? Exatamente. Gente. Segura a emoção, então. E esse é o pior momento, né? Porque os pacientes são mais arredios. Nós temos pacientes idosos falando, nunca fiz isso na minha vida, vou deixar de fazer agora. Então, não quer fazer o repouso, não quer beber água, não quer deixar de comer. Aí, às vezes, fala assim, mas eu comi só um presuntinho. Não pode. Come um pedacinho de chocolatinho só. Já é o suficiente. E me conta uma coisa, aquelas manchas que ficam, depois elas saem? Então, antigamente, tinha-se a certeza de que não. A dermatite ocre, ela vem de dentro para fora. Quando a gente faz uma tatuagem, ela não sai porque a tinta vai lá embaixo. Tá. E ela vai lá embaixo na camada anterior à veia. Então ela está mais acima. Então essa mancha vem de dentro para fora. Mas hoje já os estudos mais avançados, associados à dermatologia, mostram que muitas vezes elas se formam embaixo, mas elas não ficam de baixo até em cima. Elas vão subindo em bloco. Então, às vezes, ela só está em cima. Ai, que bom, então, muitas delas fazendo um estudo dermatológico correto, dá para tirar, amenizar. Algumas, com o tempo, vão amenizando também. Que bom. Evitar pegar o sol, né? Porque o sol estimula essa produção de queratinócitos, melanócitos, enfim. Perfeito. Tem uma pergunta pra gente. Vamos ver. O Amauri Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde, Amauri. Insuficiência venosa crônica. Tem algum exame? Qual exame pode fazer para diagnosticar? Sim, tirando o tratamento clínico, né? E ao médico, e às vezes o exame não vai pegar a insuficiência, mas existe. Nós temos exame de ecocolor Doppler venoso, que é igual o ecocardiograma. É uma ultrassonografia das pernas para ver as veias, né? Então, eles mostram se existe alguma dilatação dos vasos mais internos. E com isso, eles mostram se existe, além dos vasos internos que causam os sintomas. Às vezes a gente olha para uma perna e não tem varize nenhuma, mas ele mostra essa característica, né? Tem uma foto ali que você vê que não tem varize nenhuma, só tem a vermelhidão e o inchaço. Se tem alguma relação com esses vasos internos, com os externos, o risco que isso tem de gerar uma trombose, o sangue não circulando, ao invés de gerar esse inchaço, ele pode coagular dentro do vaso e gerar uma trombose, gerar a própria erisipela. Então, o ecodoppler é primordial para quem apresenta essa característica. É como se fosse se aprofundar algo que o médico, só de ver, tocar e examinar com cuidado, já percebe a existência do problema. Perfeito. Quem tem varizes
Também pode ter tontura e aí pode ser um sinal de devo procurar o especialista o mais rápido possível? Não necessariamente pode ter a tontura, tá? Porque se a gente falar em membros inferiores, elas estão mais localizadas, né, na parte inferior do corpo, distal da perna. A não ser que a má circulação e o inchaço esteja ligado a uma alteração de pressão, de níveis pressóricos, e aí pode apresentar a tontura, porque a pressão cai e depois o organismo sobe muito para compensar. Pode ser um problema cardíaco, porque pernas inchadas, pode ser porque a bomba que puxa água lá do poço não está funcionando bem, tá? Mas a insuficiência venosa não está diretamente ligada às tonteiras. Perfeito. Então, para a gente poder evitar tudo isso, tomar cuidado sempre com as varizes, uma boa alimentação, tomar água. Isso. Que é mais os exercícios, se você ficar muito tempo em pé, né, doutor? Exatamente. Faz os exercícios Pega para na circulação. pontinha do pé, vai fazendo um exercício de bailarina ali e tá sempre fazendo exames periódicos, né? Porque a gente tem vitaminas que ajudam a fortalecer a parede dos vasos, melhorar o padrão circulatório, e cada paciente, cada pessoa é diferente. Com o avanço da medicina, hoje nenhum tratamento é igual mais para todo mundo. Os medicamentos são o mesmo, mas cada metabolismo requer uma dosagem. Então, às vezes, o que tem de muita vitamina para mim pode ser pouca para você. Então, é importante a gente estar sempre equilibrando, buscar a ajuda para fazer esses exames periódicos, para poder equilibrar o metabolismo, para ele trabalhar sempre da maneira correta. Perfeito. Sempre se cuidar, não é? A Isso gente aí, tem mais importante. uma pergunta aqui Vamos lá. no nosso Instagram. A Nelinha, quem tem diabetes, pode ter alguma dessas duas doenças? Pode, porque o diabetes por si só já é o aumento da glicose que a gente detecta no sangue. A glicose, açúcar, a grosso modo falando, o sangue fica mais viscoso, ele fica mais espesso, né? E o diabético, ele tem uma neuropatia, né? Na maioria das vezes, um comprometimento do nervo. É o nervo que manda o estímulo para o vaso abrir, para o vaso fechar. Isso pode ser prejudicado. Fora que a parede do vaso, ela vai perdendo nutrientes. Imagina que a gente tenha que ter uma água circulando e a gente tem um óleo. E ele vai raspando ali na parede do vaso. Isso quebra a camada elástica das varizes, isso compromete também as artérias, que é o sangue que chega, e com isso o vaso pode ir engrossando essa parede, aumentando essa espessura. Então a chance é maior, sim. Sempre temos que ficar muito espertos, Isso porque aí. olha, gente, eu tô aqui, ó, já pensando em todo mundo, vou começar a olhar a perna das pessoas da minha família, ver uma varizes, ó, vamos cuidar disso, não é? É, isso aí. Doutor, seja sempre muito bem-vindo Obrigado, à eu nossa que agradeço, casa, viu? viu? E olha, você ficou com mais alguma dúvida, quer conversar com o doutor? O contato dele é @doutordr.Rodrigo Gurgel. Muitíssimo obrigada, Eu te agradeço, viu? obrigado mais uma vez pelo convite. Até a próxima! Até, viu?